critical role in fighting climate change. They represent up to 70% of the global greenhouse gas emissions. It's not just enough for us to produce great tasting food. What we're finding increasingly is that the people who consume our foods and who are interested in our company are interested in the people who make the food, are interested in where the food is made and the practices of the company. Businesses who've set science-based targets immediately start to change the way they work. The Science-Based Targets is a really solid program that gives a framework and a real meaning to your targets. It allows us to go beyond good intentions. If we are going to make the progress we need the large corporate sector to lead, and that's what they're doing with Science-Based Targets. Ora, então muito boa tarde a todos e a todas. Neste momento temos, pelas informações que tenho na minha frente, 154 pessoas seguindo esta conferência, o que é muitíssimo agradável e muitíssimo successful. Acho que podemos começar por dizer que estamos bem-sucedidos. Esta é uma aposta que de início não sabíamos se teria sucesso, se não. Durante uma série de anos estes eventos foram presenciais. Estamos agora a ensaiar uma nova forma de fazer as coisas, uma forma completamente adaptada à circunstância de pandemia que vivemos, mas não sabíamos se esta forma teria adesão, se não teria. Hoje, já tivemos a primeira manhã e agora esta parte da tarde, podemos dizer que os nossos objetivos de atingir um público diferenciado, tecnicamente competente e com capacidade de produzir um efeito para além daquilo que eu vir aqui sobre públicos maiores, sobre organizações maiores, está a conseguir. O que vamos fazer agora, nesta sessão, é essencialmente discutir um tema que é urgente, emergente e da mais alta importância para a vida no planeta. Tem que ver com o aquecimento global e tem que ver com o impacto disso nas alterações climáticas. Na realidade, são quase lugares comuns dizer que a temperatura tem vindo a subir. Acho que toda a gente que observa a atividade humana à sua volta só pode ter vindo a subir. Mas a verdade é que está a subir de forma muito perigosa e, neste momento, o objetivo das instituições internacionais que se preocupam com o futuro da humanidade não é sequer deter a subida, é fazer com que não suba mais do que um montante tão baixo quanto possível. Há, obviamente, metas internacionais, vamos falar aqui do 1,5 graus, mas a verdade é que o modelo de economia, o modelo de desenvolvimento, a forma como criamos riqueza, a forma como satisfazemos as necessidades humanas, exige grandes quantidades de energia. Uma boa parte dessa energia, quase toda, vem de energias fósseis. As energias fósseis libertam grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Isso dá origem aos gases com efeito de estufa e por aí fora, toda a história que é conhecida e que os oradores seguintes irão analisar tecnicamente de forma mais profunda do que eu posso fazer. O que eu posso fazer não é tanto falar sobre o que se vai fazer, como se vai fazer, mas talvez dirigir uma palavra aos empresários sobre porquê tem que se fazer e porquê é que é tão importante que os negócios, o business, se envolva neste objetivo, nesta ambição. Não importa muito se o business é detido por empresários privados, por patrões, ou por entidades públicas, ou por acionistas vindos das mais diversas partes do mundo. Isto é,
Uma organização que é uma empresa pública produz impactos e uma organização que é uma empresa privada produz impactos e, do nosso ponto de vista, quem detém o capital é irrelevante. Portanto, não se veja aqui business como equivalente a setor privately owned, ou seja, qualquer coisa que é apenas privado. Estamos a falar de organizações. As organizações são um fenómeno muito recente. Na realidade, ninguém tinha grande consciência das organizações antes da Segunda Guerra Mundial. As organizações tornaram-se a parte mais decisiva da vida na Terra. Dir-se, não, são os governos, são as organizações políticas. Não são. E não são porque a grande maioria das organizações políticas tende a ser, de uma forma ou de outra, atenta, que seja por via democrática, seja por outra via, mas as organizações políticas são atentas às suas opiniões públicas. E as opiniões públicas, infelizmente, tendem a ser muito condicionadas pela sua sensibilidade de consumidor, mais do que pela sua sensibilidade de cidadão. Essa é uma das grandes mudanças que temos de fazer, mas será noutra sessão que vamos abordar isso. Aqui vamos abordar porque haverão os líderes empresariais, organizacionais, de se preocupar com isto, que aparentemente é uma questão que tem que ver com os governos, com a legislação, com a ação que os governos devem fazer, e não com as empresas, não com as organizações em si. Mas não é verdade. Se há coisa que se descobriu nos últimos anos, e que a Agenda 2030, feita em 2015, há relativamente pouco tempo, consagrou, foi a necessidade de envolver o business sector neste propósito e, portanto, nesta ambição. E porquê? Bem, há inúmeras razões. Uma primeira razão, a mais nobre de todas, é porque somos todos seres humanos, temos de cuidar do planeta, temos de cuidar das novas gerações, temos de cuidar da viabilidade da vida no planeta e, portanto, seja CEO de uma imensa corporação ou seja um estudante do 9º ano de escolaridade, todos temos de pensar que temos responsabilidades uns para com os outros. Aliás, o secretário-geral destaca sempre que nós vivemos pela primeira vez na história da humanidade numa relação de interdependência global. Antes falava-se muito das independências, mas agora, sem prejuízo das independências de carácter político, vamos compreender que estamos numa interdependência em tudo o resto, porque o ar é comum, o oceano é comum, a água é comum, e, portanto, uma coisa que se faz num sítio tem repercussões noutro, conforme foi descoberto há uns anos atrás. Mas há uma razão que eu acho que os CEOs são mais sensíveis, porque talvez seja uma razão mais fácil de explicar aos acionistas. A razão é que nenhuma empresa, com o seu juízo perfeito, mata os clientes. E, portanto, a continuidade de negócio exige a continuidade da possibilidade de haver clientes. Se nós agredirmos o planeta para além do limite do que ele suporta, as alterações climáticas são de tal modo que provavelmente o ambiente de negócios, o ambiente da vida, se alterará dramaticamente. Portanto, não é inteligente. Mas há outra razão, também muito palpável do ponto de vista financeiro. É que o combate às alterações climáticas, como digo, uma emergência à qual não podemos escapar, governo nenhum pode escapar, não se fará apenas pelas organizações empresariais, o business em geral. Far-se-á de uma maneira ou de outra. Seja conduzida pelos Estados, seja conduzida por quem for, mas vai-se fazer porque a necessidade é a mãe da história. E esta é uma necessidade da humanidade, uma necessidade global. Ora, toda a gente sabe, são lugares comuns, isto são verdades à Messias de La Palice, que é bem mais barato prevenir do que remediar. E também toda a gente sabe que o grosso das emissões provém da atividade económica. E toda a gente sabe que o grosso da atividade económica provém de empresas que podem decidir fazê-lo de outra maneira.
podem decidir. As empresas são mais ou menos autocéfalas, obviamente têm todo o quadro legal, todo o quadro regulamentar, todo o quadro de mercado e das constrições do mercado e das imposições dos seus clientes que as condiciona, mas têm graus de liberdade que lhes permitem, a prazo, não é de um momento para o outro. Ninguém consegue alterar as suas fontes de energia de um momento para o outro. Ninguém consegue alterar o perfil dos seus produtos de um momento para o outro. Mas a prazo, se isso for incluído na sua estratégia de sustentabilidade médio e longo prazo, as organizações conseguem fazer prevenção. E fazer prevenção significa reduzir drasticamente as suas emissões de CO2. Fazer o necessário ao nível da produção, da distribuição, porque a logística tem aqui um papel muito importante, e fazer o necessário ao nível do aprovisionamento energético e outro, de modo a que possam reduzir significativamente as suas emissões. O que gerará um menor aumento da temperatura, o que gerará mitigação das alterações climáticas. Prevenir é bom, remediar é caro. Prevenir significa que os Estados não precisarão cobrar tantos impostos sobre as empresas para corrigir aquilo que as empresas fizeram mal. É melhor fazer bem para que se possa manter a contribuição para o bem público dentro de limites aceitáveis, que em Portugal, como sabem, já são muito altos. Imaginem se tiverem que aumentar ainda mais. Portanto, isto acho que é uma coisa que qualquer acionista compreende perfeitamente. E qualquer CEO pode ter consciência do que é que na sua organização pode definir como objetivo estratégico, de modo a conseguir, a prazo, essa redução de impactos. Neste programa, não podemos focar-nos apenas nas grandes organizações e nas grandes corporações que têm grandes impactos. Porque na grande maioria dos casos, estas grandes corporações têm uma cadeia de abastecimento, uma supply chain, muito dilatada, onde estão muitas organizações de pequena dimensão. Uma grande inovação neste programa é não deixar as PMEs de fora e agir sobre elas também. Obviamente, cada uma fará aquilo que estiver ao seu alcance e que estiver dentro do seu escopo de negócio, das suas atividades, mas, apesar de as PMEs serem determinadas pelo ambiente que os seus clientes geram, as PMEs devem também envolver-se neste processo. Claro que para isso estamos noutro tabuleiro a agir sobre os clientes, de modo a que o consumidor compreenda cada vez melhor a necessidade, que compreende bem enquanto cidadão, mas de que se esquece um pouco enquanto consumidor. A cidadania para a sustentabilidade, levar as pessoas a compreender a necessidade da sustentabilidade, levará a que essas pessoas também façam melhores opções nas suas compras. E melhores opções nas suas compras privilegiarão as empresas que tiverem integrado estas matérias, a sustentabilidade em geral, a mitigação climática e a redução dos impactos em emissões a sério. Portanto, uma pequena empresa, o que é que eu ganho com isto? O que é que eu ganho com isto? Isto não me afeta nada. O negócio no mês que vem, nem daqui a 2 meses, nem daqui a 4, nem daqui a 5. Talvez não. Mas aposto um pouco neste programa. E provavelmente daqui a 2, 3, 4 anos, quando mais urgentemente, mais pressionadamente, os Estados passarem a legislação que obrigue a que as organizações alinhem por estes princípios, você já estará lá. E provavelmente o seu produto estará à frente. E provavelmente o seu produto será mais competitivo. E provavelmente o seu produto será preferido e o seu negócio melhor. Portanto, o que é que tenho a ganhar enquanto pequeno empresário de uma PME? Estou a trabalhar para o futuro. Todos sabemos que temos máquinas, temos meios de produção. E todos sabemos quando vamos a feiras industriais e vemos a máquina que ainda não temos e que ainda ninguém tem em Portugal. Mas nós olhamos para aquela máquina e dizemos, é aquilo que me permitirá fazer o produto do futuro.
Se eu tiver dinheiro, invisto. De uma forma geral, isto são grandes investimentos. O que propomos aqui é um pequeno investimento, mas é um pequeno investimento que pode fazer uma enorme diferença no futuro. Não deixe de o agarrar. Enquanto PME. Nunca podemos esquecer isto. Hoje, nenhuma empresa é outra coisa que não multinacional. Todas as empresas ou trabalham para diversos pontos do mundo, ou têm empregados de diversos pontos do mundo, ou compram em diversos pontos do mundo. Nós estamos no mundo, no Global Marketplace. E esta questão é imperativa no Global Marketplace. Vamos continuar esta sessão. Eu vou passar à pessoa que será responsável pelo decorrer do resto da sessão, que será a doutora Anabela Vaz Ribeiro, que, por sua vez, depois chamará os outros intervenientes. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sessão. Boa semana. Até à próxima. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Boa tarde. Vou agora passar a apresentar, antes de mais enquadramento. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva. Vamos passar agora à nossa oradora internacional, que é a Ana Krupp, do United Nations Global Compact, que nos vai fazer aqui uma apresentação sobre o programa Business Ambition 1.5, que é uma das iniciativas globais do Global Compact para levar as empresas a trabalhar sobre as alterações climáticas. Eu depois voltarei a este tema, mas por agora vou passar a palavra à Ana. Ana, over to you, please. Esta apresentação vai ser em inglês. Vamos ter aqui um mix de apresentações em português e em inglês. Peço desculpa por isso, mas não temos alternativa. E, portanto, vamos ter 2 oradores em inglês. Um deles é a nossa Ana. Ana, please, you can start. Thank you very much for coming. Have a nice presentation. Muito obrigada. Thank you very much, Anabella and Mario. Thank you very much for the invitation. It's great to be here with all of you today. And yeah, I'm happy to talk in the next 10 minutes a bit more about the Business Ambition for 1.5 campaign. I will share my screen so you can see the slides. Let's see. Here we are. Quick second to get the IT going. So I hope that should be visible. Yeah, my name is Anna Krupp. I'm manager for environment and climate at the UN Global Compact. And I'll get right started, I think. I mean, Mario already gave a great introduction to the topic and the importance and relevance of it. So I think I can be short. Just as a couple of headline reminders, since the Industrial Revolution, human activities have increased greenhouse gas emissions dramatically. And actually, the emission concentrations right now are at record levels. And this leads to our global temperature rise that is currently on pace towards almost 4 degrees Celsius, which would have dramatic consequences. And the good news is that through the Paris Agreement, most countries have agreed to tackle climate change. The bad news is that we are currently not on track to meet the goals of that climate change agreement. And at the UN Global Compact, we believe that companies and business have a crucial role to play. They are, on the one hand, of course, responsible for a big part of the global greenhouse gas emissions and therefore must be held accountable. But actually, business is also really has a unique ability to develop solutions and to create innovation. So we really must leverage the power of business here and use their power to innovate to tackle the crisis we are facing. And of course, many businesses all over the world are already very, very active on corporate climate action, also because it really makes business sense. It is estimated that ambitious climate action could deliver economic benefits
of more than 26 trillion US dollars, generate millions of jobs. And also for that reason, thousands of companies and investors are already taking action and have already committed to advancing the Paris agreements. And of course, we need far more corporate leaders that integrate their climate commitments also into policy positions when they are in contact with their local and national governments, so they can really provide constructive and responsible input for governments that want to set more ambitious climate policies. And for the reason that we need far more companies to scale up the movement, the UN Global Compact and our partners, we have started a campaign in the past years. And actually many companies and small businesses in Portugal are already very active in the campaign. The campaign is called Business Ambition for 1.5, because the goal is really to ramp up ambition and to align our business models with a 1.5 degree trajectory, meaning that the emission have to be reduced in a way that that the overall temperature rise is limited at 1.5 degrees, instead of going to the 4 degrees with the catastrophic consequences mentioned earlier. So it is, as mentioned, an urgent call to action for companies to set emission reduction targets that are in line with 1.5 degrees through the Science Based Targets Initiative. And it is backed by a big coalition of different business organizations, academia, and the United Nations. And before going into the details, I wanted to give a little bit of an overview why we started this campaign and how it developed over the past year, to give you a little bit of a picture of the momentum and the growth. So it all basically started back in October 2018, when the Intergovernmental Panel on Climate Change, a body that reviews scientific information on the climate crisis, came out with a new report called Global Warming of 1.5, which really underlined that every half degree makes a huge difference when it comes to climate change. And we really need to stop global warming at 1.5 degrees. And that means that we need a huge decrease in greenhouse gas emissions already in the next couple of years if we want to reach net zero by 2050. And then the Science Based Targets Initiative worked on an update of resources for target setting to enable companies to set targets that align with that goal of 1.5 degrees. And we launched the campaign. And then by end of the year, when the climate conference took place in Madrid in December, already 177 companies had committed to set those ambitious targets. Then, of course, in 2020, we all experienced the stark reality of the global pandemic that reinforced the need for resilience also for business and supply chains in the face of crisis. And with dangerous climate change already threatening livelihoods, business as usual is really already changing. And what we witnessed throughout the year is that despite the disruption and the uncertainty of COVID-19, we saw in 2020 a record rate in the initiative's history of companies joining the SBTi's history. So the number of companies that are committing continue to grow, even though we face this crisis at the same time, really showing that that businesses more and more understand the need to act and also the need to build resilience for their own business and their supply chain. In October this year, the Science Based Targets Initiative counted already more than 1,000 companies committed, and the Business Ambition for 1.5 campaign within the Science Based Targets Initiative, more than 300 leaders. I think today we are working with 323 companies from over 50 countries. So really global and diverse movement. And now we are in November and we are looking ahead at December, where the Paris Agreement that was signed 5 years ago will have its 5-year anniversary. And we will also host a couple of events to mark that anniversary. I will give you a little bit more information about that at the end of my presentation. But the campaign Business Ambition for 1.5 will not stop in 2020. We will continue throughout the year 2021
until the next climate conference that will take place in Glasgow in November next year. So this is the background on who already joined the campaign and how to and who already is active. But I wanted to also give you a quick update on how you can inform yourself and can decide to join the campaign. As mentioned before, the campaign is integrated into the Science Based Targets initiative. The ask to companies is to set targets that are aligned with the latest science using the methodologies of the Science Based Targets initiative to make sure that those targets are actually aligned with science and are actually aligned with 1.5 degrees. The first step is to commit, to sign and send a commitment letter. There's a little screenshot of the letter to the Science Based Targets initiative, and in that letter you indicate your intention to set this kind of target. Then the company or SME has time to develop the target and really work with the different materials and guidances on developing an emission reduction target in line with the criteria. After the development of the target is submitted for validation. So the company proposes a target, gives information on the emissions, on the various data points necessary, and an independent group of experts within the Science Based Targets initiative reviews whether the target is aligned with the criteria and then approves the target. And after that, of course, we very much encourage companies to communicate around their target setting, to share the information, and to encourage and inspire other companies to follow suit. And then, of course, target setting is only the first step. It goes to implementation and also disclosure of emissions and progress against the target. A little bit more details I wanted to share, especially on the step of commitment and development of target, because Business Ambition for 1.5, of course, aims at setting targets aligned with a 1.5 trajectory. But if you download that commitment letter and look at it, you will see that there's a bit more details. Actually, companies have two options on how to commit to the initiative or to the campaign. One is to set an emission reduction target across all relevant scopes, meaning direct emissions, indirect emissions, emissions from purchased goods, and down the value chain that are aligned with a 1.5 degree scenario. This really ensures a short to medium term pathway towards net zero value chain emissions by 2050. The other option is to set a long-term target to reach net zero value chain emissions by 2050, plus science-based targets across all relevant scopes. So this is more in the long term, making the commitment of achieving net zero by 2050. And actually, we also encourage companies to click both boxes. So it is possible to combine those two options to both cover the short, medium, and long term. Now, maybe you already think, this sounds really complicated. Is this actually relevant for me? Maybe my company is not big enough. Maybe we don't have a huge sustainability department, and maybe we also think that our emissions are not high enough to be relevant here. Actually, your impact might be relatively small in comparison to multinational companies. However, we do really think that SMEs will play a very critical role in the global response to climate change worldwide. And there is much public and regulatory pressures that's exerted on the biggest emitters, who are, after all, the most responsible for driving climate change. However, halting the climate crisis will require action from every individual and enterprise. And while we, of course, recognize that there are costs involving measurements, monitoring, managing emissions, we do think that the financial opportunities of reducing emissions are also clear. For example, energy efficiency improvements can deliver attractive returns on investments. Renewable energy increasingly can be purchased for the same price as non-renewable energy, or even less.
electric vehicles can deliver lower lifetime costs, and investments that reduce emissions can avoid higher costs from increasingly stringent climate policies. And of course, also more and more multinational companies are working with smaller companies and small and medium enterprises in their supply chains to collectively reduce greenhouse gas emissions. And for that reason, the Science Based Targets Initiative has started this year a new streamlined approach of target setting for SMEs. SMEs skip the target validation phase that I showed earlier and directly define their target through a shorter target setting letter. And they are very much invited to join the Business Ambition for 1.5 campaign and at the same time set their target directly through that validation letter. Under this approach, SMEs are required to commit to measure and reduce emissions, but without the strict requirement to set quantified targets. And we at the Science Based Targets Initiative believe that this kind of strikes a balance between SMEs taking account of the emissions across their value chains and setting ambitious targets without imposing too great of a burden on smaller teams. So if your company is an SME, and just to clarify, with the Science Based Targets Initiative, we define SME as an independent company with fewer than 500 employees, then you can take the streamlined route for SMEs to set your target and join Business Ambition for 1.5. And the Science Based Targets Initiative, together with the 1.5 campaign, provides a variety of resources to support your company in the target setting journey. You will find manuals, case studies, Excel tools, etc. on the website of the Science Based Targets Initiative. And the UN Global Compact Academy also is hosting a variety of webinars on demand and will launch this December an e-learning course on science-based target setting. And this e-learning course will be open to all companies and SMEs. Finally, after having given you this broad overview on how the campaign came about, why we started it, how it developed over the last 2 years, how companies can join, and what the options for SMEs are, I really want to close with inviting you to commit to the campaign this November in the lead up to the 5th anniversary of the Paris Agreement. As mentioned earlier, the Paris Agreement came about in 2015. So the year 2020 marks its 5th anniversary. And for that occasion, the UN, together with the United Kingdom and France, are hosting a so-called Climate Ambition Summit in mid-December. And from the UN Global Compact side, we are hosting our annual high-level meeting of Caring for Climate in the week before, on the 8th of December. This meeting will be virtual, and you're all invited to dial in and to attend. And in the communications around the meeting, be it like press releases or social media, we will leverage the voice of those business leaders that are already committed to 1.5 degrees to really show the member states and the countries that come together for the Climate Ambition Summit that the private sector is moving and that governments should follow suit urgently. So I invite you all to join the movement. I'll be online for a couple of more minutes also to answer any questions in the chat, and happy to also follow up with you after this event. Thank you very much. Thank you, Anna, for your great contribution. Please, if you can, just say a little bit longer. So if someone has any questions, please ask them to Anna. If not, then we can always get back to you. Thank you very much. Bem, vou mudar agora para o modo português e vou-vos dar só aqui uma orientação do programa, embora esteja aqui no chat. Portanto, nós temos aqui hoje a oportunidade de ouvir de viva voz da parte da Science Based Targets algumas questões específicas sobre como é que isto se faz. Eu compreendo que isto não é um processo muito simples, ou, aparentemente tenta-se que seja simples, mas tem aqui algumas questões
que tem levantado muitas perguntas e muitas questões da parte dos nossos participantes e dos aderentes à campanha, que nós queremos também com esta sessão esclarecer. E daí a presença do Alexander Farsan, que nos vai aqui ajudar um bocadinho, que vem diretamente da Science Based Targets Initiative. E depois temos também aqui a possibilidade de ter um caso prático do Grupo Águas de Portugal, porque eles começaram este processo há sensivelmente um ano atrás e têm aqui já um trabalho feito que é passível até de ser consultado no site do grupo, mas que vamos ouvir aqui também de viva voz do Presidente da Águas de Portugal e Energias, que vai estar connosco um pouco mais tarde. Por agora, eu vou tentar descomplicar um bocadinho ainda mais a mensagem que foi dada em inglês e passar aqui alguma informação de base, porque é esse também o meu papel, é tentar descomplicar e tentar incentivar mais empresas a fazer parte desta iniciativa, porque, como dizia o nosso Chair of the Board, não há momento como agora e as empresas têm que se preparar para agarrar este desafio, quanto mais depressa melhor, porque isto de facto é um fator de competitividade. Gostaria de aproveitar para dizer que as apresentações irão ser todas partilhadas, porque obviamente o que nós pretendemos é que este conhecimento faça parte que seja comum, ou seja, quanto mais entidades conseguirem acompanhar esta mensagem, melhor. E quanto mais entidades aderirem à iniciativa, melhor para todos nós, porque, como já foi dito, estamos na década da ação e este é o momento de agir. Esta campanha foi lançada, mais uma vez, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, que a iniciativa do Global Compact depende diretamente do engenheiro António Guterres, no caso concreto, mas da pessoa que ocupa o cargo, e na realidade eu acho que nós estamos, através de todo este trabalho, concretizar aquilo que foi definido como visão para o Global Compact através do seu fundador, que foi o Kofi Annan, que considerava que a resposta à sustentabilidade estava também no setor empresarial e não apenas ao nível das grandes organizações internacionais. Eu penso que cada vez mais percebemos que isso é verdade, porque são as organizações empresariais que causam maior impacto sobre a sociedade. Obviamente esse impacto mais positivo do que negativo, mas temos que trabalhar obviamente também para reduzir aqui os impactos negativos. Eu gostava só de dizer aqui algumas coisas de base para quem ainda está a começar este caminho, nomeadamente porque é que nós estamos tão focados em limitar a temperatura a 1,5 graus e não em 2 graus, e porque é que isto não é de facto indiferente. Pronto, a verdade é que nós alcançámos o aumento da temperatura em 1 grau em 2017, acima dos níveis pré-industriais, e aquilo que está previsto, se nós continuarmos na nossa rota atual, é que ela venha a aumentar cerca de 0,2 graus centígrados por década. E isso faz com que isso venha a trazer vários impactos negativos. Estes dados são do IPCC, foram apresentados na COP24 em 2018, num relatório específico sobre esta matéria, porque era necessário, de facto, que houvesse aqui um compromisso muito mais significativo à volta do Acordo de Paris, e daí esta importância. Estes impactos que são esperados, infelizmente, têm aqui um impacto desproporcionalmente negativo sobre aquilo que são as populações mais vulneráveis. E, portanto, basicamente aquilo que se pretende quando se pede a toda a gente que trabalhe para limitar a temperatura a 1,5 graus ou no máximo 2 graus, é que nós, de facto, estejamos a aplicar aqui outro tipo de princípios e aliar a erradicação da pobreza ao desenvolvimento sustentável. E, portanto, se nós todos contribuirmos para este objetivo, seja uma grande organização ou seja uma PME, digamos que estamos a colocar todo o setor empresarial na rota para a sustentabilidade, que é aquilo que se pretende. Como é que nós podemos fazer isso? Para conseguirmos este objetivo, temos mesmo que alcançar a zero emissões líquidas globais de CO2 em 2050. E só com isto é que nós conseguimos, de facto, limitar o aquecimento a 1,5 graus e não deixar de derrapar para 2 graus. E, obviamente, isto implica uma grande transformação da parte das empresas. Se alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar hoje de manhã na sessão do SDG Ambition, o objetivo é exatamente o mesmo.
nós não vamos conseguir alcançar esta fórmula sem alterarmos os nossos modelos de negócio, os sistemas e os processos que utilizamos atualmente. E antes que, de facto, como dizia o engenheiro Mário Parra da Silva, isto se transforme em legislação que nos obriga a trabalhar de uma maneira diferente e, se calhar, sem capacidade de investimento para preparar a nossa operação, convém que o façamos com alguma antecedência. Porque, na realidade, e ainda é possível, nós ainda conseguimos, durante esta década da ação, lançar um movimento transformador, mas precisamos de o fazer o mais depressa possível e daí que existam tantas iniciativas internacionais. A Ana Krupp mostrou aqui várias possibilidades, existem vários movimentos a trabalhar para o mesmo objetivo e de facto é isso que se pretende. Aquele que nós defendemos é o Business Ambition 1.5, mas obviamente existem outros aos quais as organizações se podem juntar. Portanto, basicamente o nosso programa é um apelo às empresas para trabalharem no combate às alterações climáticas, que se concretiza num compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Pronto. Porque a neutralidade carbónica implica uma revolução energética, implica uma transição para a economia de baixo carbono e para fazer isso nós temos que começar por perceber que emissões é que nós estamos a emitir, mesmo considerando que possamos ser uma organização que emite muito pouco. Mas também, como dizia o engenheiro Mário Parra da Silva, isto é um pouco como as questões da pandemia, a responsabilidade está em cada um de nós e qualquer organização de qualquer dimensão pode dar um contributo para este objetivo. Este compromisso só é válido, digamos assim, e só faz a diferença se as metas que são estabelecidas forem científicas, ou seja, se elas forem estabelecidas de uma forma que contribua efetivamente para limitar o aquecimento global no setor em que nós estamos inseridos. E é esse o contributo da Science Based Targets. A Science Based Targets vem garantir que os objetivos que estão a ser definidos pela minha organização estão em linha com aquilo que é necessário ser feito para nós alcançarmos a neutralidade carbónica em 2050. E é isso que este programa oferece. Oferece a possibilidade das organizações, ao definirem as suas metas, verem-nas validadas internacionalmente por um organismo que foi criado também pelo Global Compact para garantir que esse alinhamento existe e que quando nós dizemos que estamos a contribuir para o ODS da ação climática, portanto para o ODS 13, estamos de facto a contribuir para o ODS 13 de forma científica e conseguimos comprová-lo. Pronto. Como é que se pode aderir? A Ana já fez este percurso, eu vou deixar isto aqui em português por causa da partilha da apresentação. Portanto, é preciso primeiro assinar aqui uma carta de compromisso. Estou a falar da adesão de grandes organizações, não de PMEs. Já vou passar também aos específicos para as PMEs, mas basicamente passa por assinar uma carta de compromisso que deve ser dirigida aqui ao Global Compact Network Portugal e também à Science Based Targets. As empresas recebem depois aqui uma confirmação do seu compromisso e alguma informação sobre os próximos passos, sobre aquilo que devem fazer em seguida. São depois listadas nos diferentes sites, ou seja, da Science Based Targets Initiative, do UN Global Compact e do Global Compact Network Portugal. Têm 24 meses para desenvolver e definir as suas metas e muitas vezes uma das dúvidas que nós temos recorrentemente sobre esta matéria é porque é que existem 24 meses para desenvolver e definir as metas. Porque, de facto, a esmagadora maioria das organizações não tem informação concreta, não tem indicadores para saber exatamente tudo aquilo que emite nos diferentes âmbitos das emissões, ou seja, emissões de âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3. E, portanto, digamos que nas organizações mais complexas e que trabalham em diferentes geografias e que têm várias subsidiárias, isto é um trabalho que tem algum peso e algum grau de complexidade e daí que existam 24 meses para que este trabalho seja feito de forma pormenorizada e o mais fundamentada possível e que a definição das metas venham depois a ser confirmadas como estando corretas e não andemos aqui num processo de para trás e para a frente com a Science Based Targets. No momento da apresentação da validação, há aqui uma FII que tem que ser paga
há Science-Based Targets e que é diferenciada de acordo com a dimensão da organização. Portanto, há um valor para as grandes organizações e há um valor para as pequenas organizações, porque, como se imagina, isto é preciso depois fazer um trabalho alinhado com cada setor de atividade e isso implica mão de obra, trabalho, consultoria, etc. Remetia também aqui para as FAQs do Business Ambition for 1.5, onde podem ver informação mais detalhada e também ler os documentos em concreto, que não é bem aqui o objetivo desta sessão. Vou também aqui passar os olhos em cima das opções que foram também apresentadas pela Ana. Portanto, as empresas aderentes podem escolher entre duas opções. Digamos que há uma opção mais de curto, médio prazo e uma opção de longo prazo. Nesta primeira opção, pede-se que sejam definidas metas científicas de redução das emissões em todos os âmbitos, portanto, âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3, que têm a ver com a cadeia de valor, em linha com os cenários das emissões em 24 meses. Pronto. Nesta opção, digamos que as empresas estão a trabalhar numa opção mais de curto prazo, digamos assim. E depois, na opção 2, a organização compromete-se em alcançar as zero emissões na cadeia de valor, portanto, todas elas até 2050. Pronto. E, portanto, tem que definir aqui metas para todos os 3 âmbitos também e leva até 2050. Quem achar que já domina suficientemente esta questão e que consegue, porque já vem trabalhando sobre isto nos últimos anos e há várias organizações também nesse patamar, pode comprometer-se aos 2 níveis, ou seja, àquele que é mais de curto prazo e àquele que é mais de médio e longo prazo, ou seja, as emissões líquidas na cadeia de valor até 2050, que é um objetivo também bastante ambicioso. E, portanto, há aqui esta escolha. Do ponto de vista das PMEs, e uma PME em Portugal tem menos de 250 empregados, uma PME do ponto de vista internacional, aqui do ponto de vista deste programa, tem menos de 500 empregados, portanto é uma organização de uma dimensão diferente. Há aqui uma versão mais simplificada desde 15 de julho deste ano, portanto desde 15 de julho de 2020, porque obviamente interessava criar aqui uma rota mais simples para as PMEs, porque elas significam em muitos países da Europa a esmagadora maioria do mercado empresarial. E, portanto, nós não podemos trabalhar em programas feitos para um conjunto pequeno de empresas, temos de trabalhar para o conjunto da sociedade e temos que dar atenção àqueles que constituem os nossos mercados e daí que tenha surgido esta versão simplificada depois de todos termos trabalhado em conjunto para explicar que, de facto, era preciso aqui uma rota mais simples. E, portanto, para as organizações que sejam de pequena e média dimensão, mas que não sejam subsidiárias de grandes empresas, porque aí entramos numa complexidade diferente são vistas de forma diferente, portanto, tem que ser PMEs independentes que tenham menos de 500 empregados, elas podem aderir a esta rota de validação mais simplificada. Pronto. Portanto, basicamente, estas entidades passam este passo inicial do compromisso e passam imediatamente a definir metas que são apresentadas à Science-Based Targets Initiative e que depois são validadas. E qualquer que seja a opção selecionada, portanto, seja para a opção 1 ou seja a opção 2, que se aplicam da mesma maneira a grandes empresas ou a pequenas empresas, não têm ainda que submeter metas de âmbito 3. Portanto, estamos a falar apenas das emissões que são emitidas pela operação da organização e das emissões que são emitidas a partir da energia que é consumida. E, portanto, estamos aqui a retirar, e por isso é que também é uma versão simplificada, as emissões relacionadas com a cadeia de valor por enquanto. Pronto. Esta opção neste momento é a única disponível para PMEs, portanto, desde 15 de julho de 2020, e as PMEs que se tenham comprometido antes deste processo, nomeadamente aquelas que se comprometeram em novembro do ano passado e durante este ano, têm ainda que trabalhar sobre as premissas anteriores. Portanto, só aquelas que se comprometem de 15 de julho deste ano para a frente é que podem entrar nesta versão simplificada para PMEs. Pronto. Mais uma vez, há aqui também uma FII aplicável quando as metas são apresentadas, porque obviamente existe aqui todo um trabalho de validação que tem que ser feito. Remeto mais uma vez aqui para as FAQs das PMEs, onde podem ver já a resposta a algumas questões que têm vindo a ser colocadas de várias entidades em várias regiões do mundo. Ora, o nosso programa PME Portugal, portanto, nós temos sempre aqui a possibilidade de customizar os programas à medida do nosso mercado e nós consideramos que havia aqui algum trabalho a fazer.
E, portanto, o nosso programa tem aqui várias fases. Uma primeira fase de adesão e de onboarding, onde há aqui sessões de capacitação e de apoio às organizações para explicar todos estes conceitos, o que é que significa o compromisso, o que é que isto implica a médio e longo prazo, que investimentos é que podem vir a ser necessários e alguma matéria de base sobre esta questão. Depois, obviamente, temos que conhecer o nível de emissões da organização em particular e, portanto, tem que haver aqui o cálculo das emissões recorrendo a algumas ferramentas do mercado. Depois vem, então, a definição das metas e dos objetivos para depois conseguirmos alcançar, então, a transição energética, ou seja, as zero emissões em 2050. Gostava de salientar que este trabalho de validação e de follow-up das metas é efetuado através da Science Based Targets Initiative. Os parceiros deste projeto são o CDP, que é o Waste Carbon Disclosure Project, o Global Compact, o World Resources Institute e o WWF. Portanto, digamos que qualquer organização que se comprometa com o Business Ambition 1.5, eu diria que está muitíssimo bem acompanhada e tem aqui a possibilidade de recorrer a vários tipos de organizações para conseguir dar resposta a algumas questões. A verdade é que este tipo de iniciativas visa ajudar as organizações, mas só as ajuda se elas de facto se comprometerem. E, portanto, na realidade, nós estamos aqui numa campanha para levar as organizações a compreender que isto é uma questão decisiva dos nossos tempos e, portanto, nós precisamos, de facto, da vossa ajuda para conseguir fazer avançar este tema e trabalhar sobre esta matéria. Portugal tem dado muitos bons exemplos ao nível das políticas climáticas que tem. Nós temos um plano de energia e clima, temos um roteiro para a neutralidade carbónica, fomos reconhecidos internacionalmente em vários momentos como tendo as políticas certas do ponto de vista do ambiente, temos um ótimo desempenho no ODS, no ODS 7 relacionado com a energia e também no 13 da ação climática, mas agora precisamos de facto que o setor empresarial se chegue à frente sem medos, porque estas iniciativas visam ser pedagógicas, estamos aqui para ajudar as empresas a conseguir fazer este caminho, não para as abandonar, não para as deixar ficar sem acompanhamento, mas de facto para as conseguir apoiar numa transição que é difícil para todos nós, mas estamos todos com o mesmo problema a nível internacional, qualquer país, e mesmo assim Portugal tem legislação mais avançada sobre esta matéria. Espera-se que o Green Deal venha aqui também dar um empurrão e, portanto, está de facto na altura de andar para a frente sobre isto. Gostava só de deixar aqui também alguma informação base, porque às vezes estar à frente é difícil, é bom, mas é difícil, mas nós gostamos também de dar algum palco às empresas que estão na linha da frente e mais do que nunca nós precisamos, e Portugal é um país pequenino, mas grande em ambição, e nós gostamos de ver as nossas empresas reconhecidas como grandes líderes a favor da ação climática, e por isso é que eu falei também nas políticas governamentais que são extremamente positivas e são reconhecidas internacionalmente como boas. Vai haver também aqui um destaque na campanha do Race to Zero, sendo reconhecidas pelos campeões de alto nível do clima, que é uma campanha internacional para a recuperação, para termos uma recuperação carbono zero, ou seja, para não voltarmos aos estilos de vida que nós tínhamos anteriormente e, portanto, para sermos diferentes e mais saudáveis e mais resilientes, mas também para trabalharmos agora para a COP26. Portanto, nós em Portugal tivemos uma adesão significativa o ano passado, em novembro, quando fizemos o nosso evento do Making Global Goals Local Business, e isso permitiu que algumas empresas tivessem a possibilidade de participar na COP25 em Madrid, por causa do trabalho que tinham feito e por causa dos compromissos que tinham assumido. Neste momento estamos a angariar entidades para se juntarem a nós, algumas delas PMEs, para conseguirmos ter uma participação significativa de Portugal também na COP26 e estamos nessa rota. Para além disso, as empresas serão listadas como empresas alinhadas com o Futuro 1.5 em todos estes sites, portanto no site das Nações Unidas, no site da Rede Portuguesa e também na Science Based Targets Initiative.
E obviamente esta campanha será parte de todos os eventos internacionais e nacionais relacionados com o clima, porque obviamente estas empresas são diferentes e reconhecem que há aqui um trabalho significativo a ser feito. Sobre aqui a campanha Race to Zero, dizer ainda uma outra: todas as empresas que fizerem parte do Business Ambition 1.5 estão automaticamente na campanha Race to Zero, portanto estão a trabalhar para chegarmos a 2050 com zero emissões, e aquelas que aderirem até 1 de dezembro terão aqui um destaque significativo na campanha Race to Zero e na próxima conferência que vai haver sobre o clima no dia 12 de dezembro. Pronto, em termos de mensagens principais, era isto que eu tinha para vos transmitir e, portanto, eu agora gostaria de vos passar aqui um vídeo que nos foi enviado pela Sanda Ojiambo. Portanto, a Sanda Ojiambo é a substituta da Lice King, é a nossa nova CEO e Executive Director, que nós temos muito gosto em ter aqui pela primeira vez a dirigir-nos algumas palavras, e ela teve a amabilidade, por impossibilidade de participar diretamente na conferência, de nos dirigir algumas palavras através de vídeo, que eu gostava muito de passar e gostava muito que vissem. Portanto, peço aqui à nossa Regi para passar o vídeo. Muito obrigada. Greetings from New York. I'm Sanda Ojiambo, the CEO and Executive Director of the United Nations Global Compact. It is a pleasure to speak to you today. Let me begin by greeting our Global Compact Network in Portugal and wishing you every success with the Responsible Business Week. I would like to take a few moments to talk about a responsibility that we all share, a responsibility to join the fight against climate change. Portugal has shown ambition in taking on that fight through decisive strategies like the Carbon Neutrality Roadmap, which envisions a carbon neutral economy by 2050. The private sector also has a central role to play in climate action. This is true for businesses of all sizes, from multinational corporations to small and medium-sized enterprises. It is certainly true for more than 11,000 companies and 3,000 non-business participants that have joined the UN Global Compact in the past 20 years. All these participants have made a commitment to adopt responsible policies under our 10 principles for human rights, labor, the environment, and anti-corruption. By embracing these principles, they are also actively supporting the drive to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. And while the world has taken great strides towards some of the 17 Sustainable Development Goals, sadly, progress on others has stalled or even reversed. But one thing is certain: we simply cannot afford to hit pause on tackling the climate emergency and its irreversible impact on people and planet. At the same time, however, we confront a global pandemic that is devastating lives and livelihoods, disrupting supply chains, deepening inequalities, and undoing our work on sustainability. In response to this dual crisis, UN Secretary General Antonio Guterres is urging governments to work together for a green recovery from the impact of COVID-19, an accelerated transition to a clean energy future. Responsible companies are already working towards such a recovery. So far, more than 300 have joined one especially dynamic effort, the Business Ambition for 1.5 degrees. In the lead up to the COP26 climate conference next year, this campaign invites visionary leaders to commit their companies to science-based emission targets aligned with limiting global warming to 1.5 degrees and reaching net zero emissions. Business Ambition for 1.5 is led by the Science Based Targets Initiative in close partnership with the UN Global Compact and the We Mean Business Coalition. The campaign is backed by a broad coalition of businesses, governments, NGOs, and the UN. But now we need the number of companies involved to swell from hundreds to thousands, and fast.
What we do not need is a false choice between a livable planet and a healthy global economy. On the contrary, taking climate action is the best way to build more resilient businesses, communities, and societies. Around the world, ambitious corporate leaders are sending strong market signals by scaling innovations up and carbon emissions down. They are aligning business strategies with a 1.5-degree pathway, not only because it is good for the environment, but because it is good for business. At this historic moment, I urge you to join Business Ambition for 1.5. We truly can recover better together. I'm confident that we will. The UN Global Compact is here to work with you, side by side, in the business of uniting business for a better world. Thank you. Bem, não posso agradecer um vídeo, mas muito obrigada pelas palavras de qualquer forma. Pegando ainda antes de passar aqui a palavra ao Alexander Farsan, eu gostava só de deixar aqui durante uns segundos os aderentes em Portugal à iniciativa do Business Ambition, portanto, pegando aqui nas palavras da Sanda, estas foram as entidades que foram aderentes em Portugal na cerimónia de adesão que fizemos na Culturgest em novembro de 2019, e são aquelas que durante este ano têm estado ativamente a trabalhar para de facto se conseguir alcançar as zero emissões em 2050. Temos aqui um registro dessa data que eu gostava de mostrar, mas isto de facto faz parte da apresentação. Eu iria agora passar a palavra ao Alexander Farsan, não sei se ele já está aqui connosco ou não, mas pedi aqui ajuda à nossa equipa de bastidores para ver se já temos connosco o Alexander. Se não tivermos, eu passaria aqui, se calhar, vou aqui ver se existem algumas questões para dar resposta. Ora, temos aqui uma questão, como é que eu posso saber quais as metas para um setor específico? Aquilo que foi definido pela Science Based Targets Initiative é que todas as empresas do mesmo setor podem apresentar metas que são alinhadas entre si, ou seja, não há diferenciação dentro de uma empresa do mesmo setor e da mesma dimensão entre as metas. Pronto, eu não sei se isto ajuda a responder à pergunta, mas de facto a entidade, quando apresenta as suas metas, não sabe quais são as emissões do setor em que se encontra e basicamente o que vai fazer é apresentar as metas que sejam compatíveis com a redução das suas emissões num determinado período de tempo, ou até 2030 ou até 2050. Pronto. Eu iria, se calhar para não deixar aqui o Alexandre à espera, vou passar a palavra ao Alexandre, portanto eu vou mudar para o meu modo inglês e depois voltaremos aqui às questões. Hello, Alexander. Sorry for keep you waiting. Hi, no problem. So over to you, please. I just presented you, so please feel free. Okay? Thank you. Let me just make sure I share my screen. Yes, please. I have to leave so that you can share your screen. If there's a problem, I will tell you. Okay? Okay. Thank you. You'll get information from us. See you in a minute. Great. I'm hoping I'm sharing now. Thanks very much for the kind introduction, Annabella. I'm going to pick up from where Anna, my dear colleague from UNGC in New York, and Annabella started earlier. So once you've made these ambitious commitments, what are the next technical steps that you'll be going through to actually start setting these targets? And I'll take you through some of the key methods and concepts today. And perhaps more importantly, I'll kind of highlight some of the resources that are available to you to help you go through these steps. And there'll be a lot of content and ground to cover in a short period of time, but there's links, and I'm sure we're going to be sharing these slides afterwards, so you can then follow through and find these resources yourself. As we said before, there's a commitment stage, and now we're going to talk about the stage where we actually develop the targets. And in short, setting science-based target is a three-step process. It's
The first step really is to understand what the global carbon budget is that we have left to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. And we can understand that from climate science. Climate science gives us a very good understanding based on the consolidated research of the IPCC, how much we can still emit to give us good chance to staying within these global climate goals from the Paris Agreement. The next step then is trying to understand from a global carbon budget, how much of that budget am I actually entitled to as a company? So you basically break down this global carbon budget to a company carbon budget. And then the third step is understanding how that compares to your own performance. So how much do you have to reduce, how quickly to contribute your share to us meeting goals of the Paris Agreement. I'm going to go through each of these steps now with a little bit more detail. The first step is the step of choosing a scenario, understanding the carbon budget. And the background to this is to cover very briefly, this is quite complex science, but in a very simplified manner, the key indicator for what drives global climate change is the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. And specifically, the most important one is carbon dioxide. And we've already added quite a lot of carbon dioxide to the atmosphere since the advent of the industrialization. So pre-industrial, we had about 280 parts per million in the air. And we're now already increased that to over 400, exactly, I think around 414 parts per million. So we've already added almost 50% to the concentration of greenhouse gases or of carbon dioxide in the atmosphere. We understand how much we can add to have global warming or exceed a certain temperature, and that's what we call the carbon budget. And as you can see in the middle, that's indicated by this bucket, where we're basically saying we've already filled up the bucket a certain amount, and we know how much we can add until the bucket flows over. And what climate scenarios do is they have an integrated assessment approach to the global economy of basically spreading this carbon budget out over time to help us understand how much do we have to reduce, how quickly, to make sure we do not exceed this carbon budget. And that's what you see on the right side, where the area under the curve is essentially telling us this is how much we have the carbon budget spread out over periods of time. And the SBTi does that by taking all of the complexity of the scenarios that's been developed by the IPCC and breaking that down to a clear pathway for businesses. So we take all this complexity and apply a clear set of principles to break down for an individual company from all this complexity and all these different scenarios, what does it actually mean for me? What should I be doing? And that's what you see on the right side. And where you can find more information about this, if you're really interested in the science behind it and understanding how we have taken this huge body of science and condensed it down in our Foundations of Science-Based Target Setting paper. You can find it on our website. We've developed this together with our scientific advisory group. So many of the world's leading climate scientists are advising us to make sure that when we translate the science down, we actually stick to the core message and the core content of it. The second step then is to allocate the carbon budget out. So you know how much globally we have to reduce emissions. And now how do you make sure that you understand what that means for individual company? And we basically have two different key approaches for this. On the one hand, we have a sort of sector agnostic upstream contraction approach, which basically means companies from pretty much every sector can use this approach, except for financial institutions, oil and gas companies. There's a bit more complexity there. But what it basically says is, okay, if on average globally we have to reduce emissions at this particular pace, then as a company, I'll measure my baseline and I will just do the same. I will follow this global reduction rate and make sure that my annual emissions are reduced at the same pace. And this is, I would say, the method that most companies apply because it just works for everybody in the same way. That applies to scope 1 and 2 emissions, which are the emissions that come from your operations, from energy consumption operations, electricity consumption in your operations. And it also applies to scope 3 emissions. And although we do have some other methods here as well, for example, supplier engagement targets and some others.
Then, in addition to the sector agnostic approach, we actually have also sector-specific methods. One of them, perhaps the most used one, is the sectoral decarbonization approach, which rather than saying this is the global emission reductions we need, and I'm going to do the same for every company, it goes from a sectoral approach to from a global approach to a sector approach, looking at the differences between different sectors, because different sectors are expected to reduce emissions at different speeds, and then breaks it down by individual sectors with sector intensity pathways. For example, for cement companies, for steel companies, we have pathways available for real estate, for the power sector, for the ICT sector. And we are continuously working on developing further ones around these, developing additional guidance to make sure that these really work for individual companies. And then in addition to this SDA, these pathways, we also have even more specific sector methods, because some sectors are just a little bit more complicated than others. And some of them, these are under development, are, for example, a method for the oil and gas sector. We have a method in development for the forestry, land, and agricultural sector. And we also just launched our first framework for financial institutions, where financial institutions can use our methods and criteria to align their investment and lending portfolios with the goals of the Paris Agreement. Here you have a brief overview of some of the method developments that are currently underway. I'm not going to go into too much detail here again, but if you are in many of the sectors, please do reach out. We're happy to connect you to these individual processes, because one key thing to note is that all of these methods are actually developed in close collaboration with companies from the sectors to make sure that we translate the science, but we also offer tools and guidance that actually the companies in these sectors need and is useful for them. And the key document really here, if you think about the sort of the target setting and the methods, is the Science-Based Target Setting Manual, which is a step-by-step guide, a document that really takes you through all the basics of setting a science-based target. It includes information of what the business case for science-based targets is. It goes through all the individual methods in detail. It has even some guidance on building internal support for science-based targets. So if you're a sustainability professional and you need to convince management, what can you do? How can you build the arguments? It has some guidance on that. And ultimately then, of course, also to communicate about your targets and to track progress over time once you start implementing it. And then the third step is, how much do I need to reduce my emissions? And there's a number of key questions. Excuse me. There's a number of key questions that you should ask yourself as a business. The first one really is like, what is my status quo? What is my baseline carbon footprint? What is my carbon intensity? Where are the emission hotspots across my value chain in my Scope 1, Scope 2, Scope 3 emissions? Where should I actually focus action within the value chain? And how is my business going to grow and evolve over time? And all these factors will affect the best choice for your method, and also what the key steps are that you should be undertaking. A key resource available for companies that want to set these targets is the Science-Based Target Setting Tool, which is an Excel sheet that lets you input your baseline carbon footprint data and some information that might be necessary for different methods. So for example, if you use the SDA, the sectoral approach, you will need some information about your activity or your production numbers, etc., to develop the carbon intensity. So it really lets you calculate all these different benchmarks and thresholds for you of what it means for you to have a set science-based target. It's probably not the first thing you should open. It probably makes sense if you start your journey to look at the Science-Based Target Setting Manual, because that will give you a bit more understanding. And then if you've understood sort of the concepts properly, you can open the tool and it will help you make those calculations in a way that's aligned with the SBTi. Then, of course, there's the key question of what's my baseline carbon footprint? And what we do is we follow the Greenhouse Gas Protocol, which breaks down emissions into different emission scopes. And the reason it does that is because it helps you think through what your relationship to these different emissions are. The most directly related emissions to your company are your Scope 1 emissions, also direct emissions. And those really emerge from directly within your operations, the vehicles you own, etc. So it's primarily
wherever you use fossil fuels, so if you use gas boilers, if you have company cars that burn fuel, then those will be your Scope 1 emissions. The second category is emissions that are related to energy you use within your operations, but that's produced somewhere else. Primarily, that means electricity you buy. But it can also mean district heat or steam, or similar sort of distant energy. But for most companies, really, it will be electricity. Those are the Scope 2 emissions. And the Scope 1 and Scope 2 emissions are what we call operational emissions. And that's sort of like the heart of the climate impact of the businesses. But then there's all the other impacts that your business and your business model has from its value chain. And that includes the carbon intensity of goods and materials that you buy. So for example, if you're a manufacturing business and you process or build something out of steel, the carbon impact of the steel will be involved in that. It will also include the transport of these goods to your business, and then afterwards, the transport of the products you might be producing to your customers. It will include things like business travel. So if you're a service business and your employees fly regularly, then that will likely make up a large part of your footprint. So there's these 15 categories. And I would say, generally speaking, it is a bigger lift for companies to address Scope 3 emissions than Scope 1 and 2 emissions, because the data is harder to get, et cetera, et cetera. And we'll talk a little bit about how some of these barriers can be overcome in a moment. As I mentioned, we're aligning with the Greenhouse Gas Protocol standards. So if you're getting started on your journey to calculating your carbon footprint, I recommend you take a look at these documents, particularly around Scope 3. Again, a lot of companies find it quite a new challenge to collect all the data that's related to this, to make sure you have the right understanding of the emission impact of these activities. And if you're new to Scope 3, I would actually recommend you maybe start with a technical guidance for calculating Scope 3 emissions, to document on the right, because that has a much more practical approach. And then over time, you do, of course, want to follow the accounting standard as well. But if you're trying to understand what the key steps are, technical guidance is really very valuable to that end. How do you get started on these Scope 3 emissions? As I mentioned, it is actually quite a challenge for a lot of businesses if you haven't really thought about Scope 3 before, to start getting started with it. And there is a free tool on the website of the Greenhouse Gas Protocol that lets you develop a hotspot analysis. So it lets you feed in a lot of kind of high-level financial information and input that to a simple online calculating tool. And within a few hours, you will have a first understanding based on your sector, your spend on different products, etc., of where the hotspots are. So where are the areas in your value chain of these 15 categories that are really relevant for you and where should you focus on? And really highly recommend you take this as a first step to get you started on that journey. Because there's going to be a step-by-step process where you will have to collect that data to actually make sure that those emissions that you calculate are also emissions that you can reduce. To give you a brief understanding of what I mean by that, if for the Scope 3 screening stage, you calculate everything based on, for example, spend data. So a common way for this would, for example, be that, again, you purchase steel as a business, and you can just take the amount of money you've spent on steel last year, and with what's called EEIO, Environmentally Extended Input-Output Analysis, associate an emission factor that gives you a rough idea of how much emissions are associated with that. So there's these emission factors that, for example, the Qantas 2 Legislature does, where they basically say, okay, if you spent €1 million last year on steel, this is roughly the impact that it's had. The challenge is that if you set production targets against this calculation, the only way you can reduce emissions is by spending less money on steel. It does not track any other improvements that might have been made. For example, your supplier might have become more energy efficient, or they might have produced steel with a less carbon intense energy source. You might have improved how much steel you use, but the steel price went up, so suddenly it looks like your emissions go up. So it really masks a lot of the complexity of what actually would allow you to reduce emissions. So you want to become more specific with the data
But because it takes time, you want to only do that for the hotspots. So this is why you do screening, you look at the hotspots, you start feeding in more primary data, you go to your suppliers and ask them about their carbon footprint, try to understand how that breaks down towards your footprint, and then you can start building out a more granular Scope 3 footprint that will actually allow you to then develop a strategy for emission reductions that it actually also shows up in your inventory over time. And you want to really do that hand in hand while you start developing the inventory. So you want to develop your strategy and your inventory at the same time, because whatever strategy you pursue for emission reductions will also inform how much energy and resources you should spend on a data collection. So for example, if you want to switch from steel to a lower carbon alternative material, you really only need to understand how many tons of steel you've been using and you're substituting to get a good idea of the impact of the improvements. However, if you want to work with the supplier to reduce emissions, or want to switch to a supplier that provides steel at a lower carbon intensity, you need to first have a clear idea of what the carbon intensity was from the first place. So the key message really here is that Scope 3 can be quite challenging, but there's ways where you can do this in a very smart way, where you only focus on those areas with the data collection that you actually need to track to enable you to have a comprehensive strategy for emission reductions. I'm going to stop here. There's a lot of time I'm going to spend talking about Scope 3, but because this is one of the areas that a lot of companies find the most challenging, I always feel like it's important to highlight that this can seem overwhelming with these 15 categories, but really you don't need to address all of these. You just need to successively build out an intelligent approach to your Scope 3 emission management. And to help me think through that strategy, we actually have a resource available, which is called Best Practices in Scope 3 Greenhouse Gas Management. And it doesn't have a lot of very specific recommendations for what you should be doing, because it's so different for so many different companies from different sectors and different parts of the value chain. But what it does have is it has like a helpful framework to think about all the different ways that you can actually reduce your Scope 3 emissions. And then you can build out your strategy with these different levers, and that can then help you get rolling with this challenging but hugely important area of climate action. So that was what I wanted to cover on the development stage. I'll just very briefly go to the next stage, because once you've developed the targets, you want to submit them to the Science Based Targets Initiative to get the targets checked and officially validated by the SBTi. And I'm not going to go into too much detail, but what dictates whether or not your targets are accepted is whether they fulfill the criteria of the SBTi. And there's a document on our website called the SBTi criteria. And there's also a target validation protocol, which adds some details on these questions. But the high-level criteria, just to give them to as a first step, is the boundary is 95% of your Scope 1 and 2 target emissions must be covered. There need to be 5 to 15-year targets from the date the targets are submitted. They measure forward-looking ambition. So if you want to set the baseline year to 2015, you can't already have achieved the target and then not have any more ambition. So it's looking on from the time you actually submit the target, are you still having plans to reduce emissions in an ambitious way? It asks you to report your emissions on an annual basis publicly. And for Scope 3, it asks you to, at minimum, develop a Scope 3 screening. So, for example, this Qantas tool would be suitable for this. It's like a high-level assessment of Scope 3. And we basically have a materiality threshold. Only if your Scope 3 emissions are more than 40% of your Scope 1, 2, 3 emissions, then you have to set a science-based target. And again, there we have certain boundary requirements. You don't have to cover 95% of your Scope 3, you only have to cover 67%, etc. And there's a lot more complexity to it. So I can't really cover all of this in detail here, but I would again recommend you to go to the criteria and have a closer look. And of course, we'll also be happy to provide guidance if there are any specific questions that you have. And then I just want to touch on something that we're actually developing right now.
As Anna and Annabella mentioned, one of the options under the Business and Vision for 1.5C campaign is to commit to a net zero target. And because there's so much confusion about what net zero actually means in the marketplace, we're currently developing a standard for science-based net zero targets. The first part of this we've already put out. It's a kind of technical paper to explain the key concepts behind net zero targets and give some guiding principles and high-level recommendations. And you can find it on our website. We published it I think a couple of months ago. And we're now in the process of developing clear criteria and guidance for net zero targets. So similar to some of the documents I presented today that are more related to science-based targets, so emission reduction targets. Net zero targets are basically targets where you have emission reduction targets, and then you decide to also address the remaining emissions to ultimately end up in a position where your scope 1 to 3 emissions are net zero. This means you balance any residual emissions that you have with removals, for example, from nature-based solutions or other opportunities. We're in the process of developing this. We're launching some draft criteria for public consultation towards the end of this year. And then by the climate conference in Glasgow next year, COP26, we're looking to have all of this completed. Again, I know this was a lot of content to take in. It was a bit of a broad overview tour of all the pieces that we have in place to support companies. Also want to iterate that a lot of this complexity is more tailored to large companies. There is a smoother, more streamlined process for SMEs, as Annabella and Anna presented. But this is sort of like the big picture overview of the key pieces that you would need to draw on to develop your science-based targets. And with this, I think I'll stop. And I think there is a Q&A. Yes, well, not quite, because first we will hear about Grupo Águas de Portugal from Soares. But first, Alexander, thank you very much. I hope this was not too scary for some of our participants, but I think you had a clear overview of the process, and that's what we wanted. Specifically, Scope 3 emissions, which is challenging for companies. So thank you very much. We'll have the Q&A after Águas de Portugal. If you can stay on, please do. If you can't, we understand. So thank you very much. If you have any questions, we can follow up afterwards. Okay. Thank you, Alexander. Thank you very much. Passando ao modo português, eu convidava agora o engenheiro José Martins Soares, do Grupo Águas de Portugal, que nos vem falar sobre o Programa Zero de neutralidade energética e neutralidade carbónica, para nos apresentar a estratégia que foi seguida, como é que seguiram estes passos. Portanto, começaram este processo em novembro do ano passado, portanto está agora a fazer um ano, e gostávamos muito de ouvir aquilo que puderem partilhar connosco para ficarmos um pouco mais esclarecidos sobre como é que isto funciona. Não sei se já conseguimos aceder à sua apresentação. A seguir a isto vamos ter aqui a possibilidade de ter algumas perguntas e respostas. Enquanto não temos o engenheiro José Martins Soares, eu vou aqui olhar para algumas das perguntas que estão aqui colocadas. As principais dificuldades sentidas pelas empresas ao definir Science-Based Targets. Bem, as principais dificuldades têm a ver essencialmente com o cálculo das emissões atuais, ou seja, as empresas não sabem exatamente o que é que emitem e particularmente têm mais dificuldade em conseguir perceber as emissões que vêm da sua cadeia de abastecimento, que foi aquilo que o Alexander esteve aqui mais focado. Essa tem sido a parte principal e, portanto, na realidade, digamos que é aquilo em que nós temos de nos focar mais para sermos pedagógicos e ajudarmos as empresas a tentar desmistificar um bocadinho como é que isto se faz. O Alexander deixou-nos aqui algumas pistas.
mas obviamente isto é um trabalho técnico que requer investimento, atenção, tempo, equipa, etc. Depois temos aqui ainda uma outra questão que tem a ver como é que posso envolver os meus fornecedores para me apoiarem na monitorização. Bem, nós temos visto várias organizações a definir critérios de sustentabilidade nos seus processos de compra, critérios de sustentabilidade na escolha dos investimentos que fazem, critérios também na escolha de parceiros para alguns projetos. E, portanto, na realidade, quando as organizações fazem isto, já estão a incentivar, digamos assim, os seus fornecedores que têm mais impacto a também entrarem nesta rota e a trabalharem um pouco sobre esta matéria. Portanto, para envolver os fornecedores, ninguém quer fazer um corte, digamos assim, com as organizações com quem trabalha, não é? Aquilo que todos queremos é levar o máximo de empresas possível a compreender o que é que está em causa e o que é que tem que fazer para conseguir fazer esta transição. E é isso que é o trabalho, digamos assim, das grandes organizações, é envolver os seus fornecedores nestes processos. Não é, obviamente, deixar de trabalhar com as empresas com quem trabalha, mas é sim levá-las a perceber o que é que elas têm que fazer para se manterem na rota destas matérias. E, portanto, eu diria que a primeira coisa a fazer é ser pedagógico, é passar a mensagem de que é preciso começar a olhar para estas matérias, porque se nós não o fizermos desde já, vamos ter de certeza depois imperativos legais, quer venham do Green Deal e da Lei do Clima da Europa, quer venham daquilo que são os requisitos nacionais. Já está? Peço desculpa estas mensagens. E, portanto, não sei se isto responde à sua pergunta, mas é a mensagem que nós temos aqui. Depois, temos aqui uma outra pergunta, que é como é que as ONGs locais podem ter intervenção e apoiar os projetos da UN Global Compact? É assim, depende muito dos temas que essas organizações trabalham. Portanto, nós funcionamos através também de parcerias, embora, obviamente, estes programas principais, que nós chamamos Global Impact Initiatives, basicamente são operacionalizadas pelas redes locais, portanto, com algum apoio de especialistas, quer internacionais, quer nacionais. De qualquer forma, é assim, depende muito, como eu dizia, dos temas que estão em causa, depende daquilo que é o âmbito de intervenção dessa organização. Aquilo que nós pedimos a todos é para falarem connosco, contactem-nos, nós estamos disponíveis para reunir com as organizações que tiverem alguma coisa para apresentar e ver de que forma é que conseguimos operacionalizar e fazer alguma coisa. Aproveitava para dizer também que há outros graus de envolvimento, portanto, a Global Compact e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial lançaram a Aliança Portuguesa para os ODS, que já tem uns anos, vai fazer agora outro aniversário em janeiro do próximo ano. E essa é outra forma de envolvimento, porque através da aliança nós conseguimos também acolher projetos de organizações e de iniciativas que não faz sentido estarem no Global Compact. O Global Compact trabalha essencialmente para o setor empresarial, porque é aqui que é necessário criar maior impacto, mas através da aliança podemos envolver-nos com outras organizações, fazer parcerias para projetos específicos, e obviamente estamos disponíveis para isso dentro daquilo que forem as nossas possibilidades e também muitas vezes a nossa capacidade de resposta, não é? Pronto, porque nós temos tido diversas solicitações, mas na realidade não é fácil às vezes também conseguir dar resposta a tudo. Aproveitava se calhar também aqui este pequeno compasso de espera para dizer que os programas que nós temos estado a tentar desenvolver, e especificamente os programas mais relacionados com o clima, neste momento têm que ser centrados já não tanto na fase de sensibilização das organizações para esta matéria e de tentar fazer perceber qual é o fundamento e qual é o business case associado a esta matéria, mas sim levar as organizações já a fazer trabalho na prática. Como dizia a nossa ex-secretária-geral,
ou a nossa CEO, como lhe quiserem chamar, nós temos tudo, não é? Quer dizer, nós temos os planos, nós temos a tecnologia, nós sabemos porque é que devemos fazer isto, só falta mesmo fazer. Pronto. E apesar de existirem imensas forças contrárias a que esta transição aconteça, ela já está a acontecer, quer nós queiramos, quer não, mas existem muitas forças legislativas, governativas, sociais, etc., e agora até climáticas também, obviamente, mas agora também através da pandemia, que nos levam num caminho diferente. Só falta mesmo, ou nós vamos a bem e de facto agarramos isto e tornamos isto nosso e lideramos, tentando fazer melhor do que aquilo que fazíamos nos dias anteriores, ou então, de facto, corremos o risco de perder competitividade. E Portugal pode ter um problema nesta matéria, porque nós estamos no extremo da Europa, as empresas portuguesas podem ter um problema com as emissões por causa do transporte dos seus produtos e serviços, naquelas que venderem coisas relacionadas com essa matéria, e isso pode trazer aqui algumas dificuldades. E, portanto, mais vale estar à frente do desafio, mais vale ter agora as dores e os problemas de tentar perceber como é que isto se faz, recolher o máximo de informação, nem que seja com passos muito pequeninos, mas isto é o futuro, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não gosto de pintar futuros negativos, eu acho que nós estamos na boa rota, todos os estudos internacionais nos dizem que nós estamos na rota certa, ou seja, estamos no caminho certo, não estamos à velocidade que é necessária. E como não estamos à velocidade que é necessária, daí que naquilo que são os gaps face aos objetivos e às metas da Agenda 2030, por isso é que são lançados estes programas para tentar reduzir esses gaps, como dizia hoje de manhã a Pia, eu não sei se no caso concreto vocês tiveram a possibilidade de acompanhar a apresentação da parte da manhã. Mas na realidade, naqueles que são os ODS mais significativos ou que têm maior impacto ao nível da forma como se desenvolvem negócios, é preciso ser mais ambicioso. Nós precisamos mesmo de alterar a forma como consumimos, como trabalhamos, como nos deslocamos e como produzimos. E tenho muita pena que na tradução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pedi a quem não teve a oportunidade ainda de ver essa diferença, mas o ODS 12, que é tão importante para estas matérias, foi traduzido de forma errada em português e está baseado na produção e consumo sustentável e não no consumo e produção sustentável, onde ver essa diferença, e isso obviamente pode ser enganador para as nossas organizações, pronto, porque em todo o lado está-se a tentar sensibilizar também o consumidor, mas nós às vezes como consumidor pensamos de uma maneira, como cidadão pensamos noutra e como organização pensamos noutra. Portanto, o que temos que pensar é que com os desafios que existem a nível internacional e a nível global para todas as populações e em todas as regiões, a verdade é que ou nós nos alinhamos com as necessidades desta sociedade ou destas sociedades, ou de facto nós não vamos conseguir continuar a produzir ao ritmo acelerado como temos vindo a fazer e a descartar as coisas à mesma velocidade. Nós temos que conseguir de alguma maneira dissociar o crescimento económico da pressão sobre os recursos naturais, porque nós temos que adotar outro estilo de vida. Estamos a ver isto agora, nós estamos em pleno estado de emergência e temos, a partir do mundo inteiro, pessoas a trabalhar sobre estas matérias todos os dias, temos os nossos estimados membros nas empresas a trabalhar sobre estas matérias também e, portanto, a vida continua, só continua de uma maneira diferente. E se é possível, de facto, fazer as coisas desta forma, porque fomos obrigados e pressionados a fazer assim, certamente também conseguimos alterar a forma como nós produzimos no interior das nossas organizações. E o exemplo que nós estamos aqui à espera para ouvir mostra muito isso. Nós já temos no interior da organização muitos dos recursos que nos permitem trabalhar de forma diferente. Não temos um modelo de negócio desenhado dessa forma. E precisamos de o fazer.
e precisamos de o fazer. Tem-se falado agora muito sobre o BI de sustentabilidade das empresas, se as empresas têm ou não têm um BI de sustentabilidade. Claro que têm, todas as empresas têm um BI de sustentabilidade, não há dúvida nenhuma sobre isso. Não sabem a qual é que ele é, porque nós não medimos, não temos indicadores para acompanhar estas questões. E temos que passar a medir estas questões como medimos as vendas ao final do dia, ou como medimos os custos de produção, ou os custos de energia, da água, ou seja do que for. E esse BI de sustentabilidade, quando nós tirarmos essa fotografia, por isso é que nós insistimos que as empresas usem o SDG Action Manager, que é uma ferramenta disponível, free, online, qualquer entidade pode utilizar, para tentar perceber qual é o seu grau de maturidade face a cada um destes temas. Porque a partir dessa base de partida, a partir do momento em que conheça exatamente onde é que está, vai perceber qual é o salto qualitativo que tem que dar para mudar para outro modelo. E quando perceber esse salto, vai encontrar não um conjunto de dificuldades, mas um conjunto de oportunidades de fazer as coisas de maneira diferente, de vender coisas diferentes para públicos diferentes, mercados diferentes, porque é isso que tem estado a acontecer. Nós precisamos de transitar para outra lógica. E para transitar para outra lógica é preciso fazer tudo outra vez. Pronto. E este fazer tudo outra vez traz um conjunto enorme de oportunidades para as organizações. Enorme. Não sei se há mais questões. Estamos aqui com, aparentemente, algumas dificuldades com a ligação. Se tiverem alguma questão, estou disponível. Se não tiverem, nós iremos publicar no site do Global Compact as apresentações que foram partilhadas aqui. Se tiver dificuldade com isso ou se houver alguma pressa, podem dizer-nos. Estou aqui a ter informação que nós não vamos conseguir ter aqui a presença do engenheiro José Martins Soares, o que me deixa muito triste, porque é um caso prático que eu gostaria imenso que fosse partilhado. Talvez durante esta semana consigamos fazer isso noutro momento, mas neste momento tenho muita pena de dizer que não é possível. Há aqui uma dificuldade qualquer que eu não sei qual é. E, portanto, olhem, vamos tentar, através do nosso site, associado a esta sessão, partilhar a apresentação que estava prevista, pelo menos isso nós podemos fazer, porque, de facto, é um exemplo que permite perceber que com os recursos que já existem e com algum investimento, naturalmente, há sempre algum investimento associado, a organização consegue ser neutra em 10 anos. E estamos a falar de uma organização complexa que fornece atualmente 80% da água para o país. E, portanto, eu diria que é de facto um bom exemplo, mas não estamos a conseguir. Tenho muita pena por isso, agradeço muito a vossa atenção e até uma próxima oportunidade.